O tema da nossa live de agora à tarde é cirurgia guiada. Não tem precisão, não funciona e é muito caro, né? Essa é uma objeção que o implantodontista criou na cabeça, né? Eu vou dividir ela, então, em três, certo? Primeiro, não tem precisão, né? Vou falar em separado sobre isso, porque quando a gente pensa em segurança, né? E quando você acredita que não há precisão na técnica, isso faz sentido, sabe por quê? Porque muitas vezes você não está com o conceito correto do que é a cirurgia guiada, né? Eu não falo nem da cirurgia guiada, porque isso vem da implantodontia digital, né? Só que quem paga com a cirurgia guiada, porque a cirurgia guiada é a parte final da implantodontia digital. E você só vai ter problema, né, lá no final, lá na cirurgia guiada, lá na boca do seu paciente, se você não tiver o entendimento do processo todo da implantodontia digital, desde o início do preparo do seu paciente, né, quais são os exames necessários, até passando pelo software, pelo planejamento, por todo. Então, todo o processo. Então, por falta de entendimento do processo e o que você precisa estar atento dentro desse processo, né, da implantodontia digital, vai finalizar lá no problema, lá na boca do seu paciente, com a técnica de cirurgia guiada. E aí cria-se o quê? Cria-se aquele conceito que cirurgia guiada não funciona, né? Que cirurgia guiada não tem precisão. E isso não é verdadeiro. Por que eu afirmo isso com tanta convicção, né? Eu vou falar já para você e eu vou mostrar, inclusive, a prova para você, né? O que é que eu fiz para eliminar isso de uma vez por todas dentro da minha cabeça, né? E muitas vezes isso está dentro da cabeça, martelando, te impedindo de dar o próximo passo. Então, essa é a finalidade da nossa live agora. E aí você criou isso porque você ouviu falar, né? Ah, Edilson, eu tenho um amigo lá que foi fazer cirurgia guiada e aí não conseguiu. Teve que ter uma cirurgia à mão livre na técnica convencional. Por quê? O guia não se assentou direito, né? Porque a hora que ele foi fazer a perfuração, ele viu que ele estava fora do osso, tá certo? Existe, eu até fiz aqui, eu enumerei aqui, ó, alguns pontos que eu vou responder para você que te levou ou que pode estar te levando a pensar dessa maneira, que o cirurgia guiada não tem previsão, né? O primeiro ponto é assim, poxa vida, mas como é que eu vou fazer uma cirurgia sem retalho, né? Eu preciso o quê? Eu preciso enxergar o osso. Essa é a primeira coisa que vem na cabeça do profissional, do implantodontista, quando ele pensa em mudar de técnica, em sair da convencional e ir para guiada. Poxa, mas eu preciso, né? Eu tenho que fazer um retalho e tenho que ver o osso. É um absurdo fazer uma cirurgia sem retalho. Primeiro, cirurgia guiada não é sem retalho, né? Lá no início da técnica, ela era somente sem retalho, a indicação dela principal. Hoje, não mais. Hoje, não, de muito tempo para cá, né? No início, era só sem retalho. E aí, criou-se na cabeça do implantodontista que onde já se viu você fazer uma cirurgia sem ver o osso, né? Você precisa fazer um retalho, expor o tecido ósseo e você escolher a melhor posição. Esse é o início que foi desenvolvido a técnica, né? Processo de osseo-integração, a técnica para a extração dos implantes, lá pelo professor Donimark. É a técnica convencional. Só que aí que reside todo o problema do implantodontista. Isso eu te afirmo com toda certeza, tá? Porque eu passei por isso. E aí eu posso te falar. Então, esse negócio, eu preciso, né? Onde já se viu fazer uma cirurgia sem retalho, campo fechado, eu não vejo o osso, eu não sei se eu estou dentro do osso, se eu estou fora do osso. Aí eu vou te fazer uma colocação, né? Só para que você possa aí fazer um exercício dentro da sua cabeça. Se você usa a técnica convencional, tá? Então você fez um retalho, descolou o tecido e expôs o tecido ósseo, que é onde você precisa trabalhar. Você precisa fazer a sequência de perfuração para que você o quê? Estabeleça a posição tridimensional de instalação do seu implante para o resultado protético do seu paciente, né? E é aí que começa o problema. Então vamos lá. Olha só, você fez o quê na técnica convencional? Você só tirou a gengiva da frente dos seus olhos, correto? E aí você faz a cirurgia à mão livre. Você está vendo dentro do osso como é que está perfurando?
né? Não precisa responder para mim, você precisa responder para você. Você está vendo dentro do osso? Você está vendo qual é a distância que você está do nervo alveolar, por exemplo? Você está vendo qual é a melhor inclinação, né? Se tem uma estrutura neuroanatômica ali? Então, isso é um paradigma que se criou em cirurgia guiada, né? E aí é mais fácil você o quê? Justificar que cirurgia guiada não funciona. Porque onde já se viu você fazer uma cirurgia sem retalho, né? Em que você precisa ver o osso. E aí é que eu falo para você, você enxerga dentro do osso na técnica convencional? Não. Você vai se basear numa tomografia ou muitas vezes num raio-x panorâmico. E você vai explorar esse osso com a tua perfuração buscando um melhor posicionamento, tá? Então, cirurgia guiada funciona assim, né? E aí eu te falo, vamos lá. Essa, então, é o primeiro obstáculo que surge. Segundo, né, segunda maneira que o implantodontista... Né, eu ouvi, Edilson, tem um amigo de um amigo, né, que aconteceu o seguinte. Ele fez um curso de credenciamento, comprou o kit, né, comprou o kit de cirurgia guiada, tal, e aí ele foi fazer a cirurgia guiada, né? Preparou o paciente, fez tudo certinho, e aí o implante ficou fora do osso. Aconteceu com o amigo do meu amigo, lá de tal cidade, inclusive chegou a nominar, né? Aí, se você começa a fazer uma investigação, né? Aí eu sempre falo assim, pergunta. Quando você ouviu uma história dessa, pergunta. E aí eu conversando com um profissional uma vez, ele me falou isso justamente. Falou, olha, Edilson, tal, eu não uso cirurgia guiada porque eu acho que não funciona, que não tem segurança, que não tem precisão. E aconteceu isso lá com um amigo de um amigo meu e tal, que foi fazer o implante ficou fora do osso. E aí eu comecei a conversar, e que tipo de caso? Era um caso total, né? Um caso de desdentado total. Tá, beleza. E aí você tem uma sequência de preparo, né? Cirurgia guiada, implantodontia digital, você tem todo um processo, né? Você inicia lá na transferência de informações do paciente interior de um software, vai fazer o planejamento e depois essas informações vão voltar para a boca do seu paciente através de um guia. Então existe todo um processo aqui, ó, que antecede o momento do guia cirúrgico, que você precisa entender e precisa vigiar, né? E aí, às vezes, você faz o preparo errado. E o que aconteceu com esse implantodontista aí? Aí eu falei, olha, você poderia me passar o contato dele? Me passa o contato, eu vou tentar ajudá-lo, né? Porque muitas vezes, pessoal, um obstáculo desse, sem fundamento, que cirurgia guiada não funciona, faz o quê? Denigre e impede os implantodontistas de vir fazer parte dos 5% dos implantodontistas que usam implantodontia digital e que tem posição dimensional correta, que tem segurança, que tem cirurgias mais rápidas, né? Todos os benefícios que tiram o sofrimento de quem usa a técnica convencional, né? E aí eu falei para ele, escuta, fulano, como é que você... eu fui lá, fiz um curso de credenciamento, aí eu comprei o kit de cirurgia guiada e tal. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho de kit, tá, para vocês também. Comprei o kit de cirurgia guiada. Só que aí, rapaz, quando eu recebi o guia já não estava muito estável na boca do paciente e tal. Eu fui fazer o implante, quando eu fiz a perfuração, o implante ficou fora do osso. E aí eu tive que fazer um retalho e fazer cirurgia em campo aberto, né? O pessoal fala. Eu falei, tá bom, beleza, tudo bem, vamos tentar entender o que aconteceu. Eu falei, como é que você fez o preparo do caso? Um desdentado total, você fez o preparo com um guia tomográfico? Ele falou, não, Edilson, eu fiz 2 tomografias. Tá, mas eu falei, você fez um guia tomográfico? Né? O guia tomográfico, ele precisa o quê? Ele vai ser transferido para o software, mas ele precisa estar em contato íntimo com a fibromucosa. Então, tem que ser um tomográfico que se adapte sobre a fibromucosa. Isso é fundamental para a precisão em casos totais. E é onde a gente tem um nível de problema. Por quê? Porque o implantodontista não entende o que ele precisa fazer para preparar o paciente corretamente.
Não, Edilson, o paciente foi, eu pedi a tomografia, sim, do guia, eu pedi a tomografia da dentadura na boca e fora da boca. Foi, mas pera lá, você usou uma dentadura? Usei a dentadura. Você fez uma dentadura nova? Muitas vezes você faz uma dentadura nova, você pode usá-la como guia tomográfica, né? Ele falou, não, eu usei a dentadura que o paciente usava já, e tal, que já me falaram que não precisava, que era só fazer isso. Falei, ó, você teve problema porque você preparou o seu paciente errado. Quando você usa uma dentadura velha, ela não tem estabilidade na fibromucosa. O que acontece quando o paciente usa uma dentadura há muito tempo? Ela vai perdendo o quê? Ele vai mastigando, ela vai se movimentando, vai tendo reação e ela vai jogando. Então, ele morde de um lado, levanta do outro, morde de um lado, levanta do outro. Não tem estabilidade. E a condição fundamental, inicial, para que você tenha a precisão da cirurgia guiada, é você ter um guia muco suportado estático, né? Que ele fique na posição correta. Então, aí eu expliquei para ele entendeu. Aí ele identificou onde é que estava o erro. Sabe qual foi a conclusão da história? Aí ele voltou a usar a cirurgia guiada. Por quê? Porque ele entendeu que o problema não estava na técnica da cirurgia guiada. Porque o que é cirurgia guiada, pessoal? Você vai receber um guia que vai te orientar na sequência de perfuração e na instalação dos seus implantes. Para isso, você precisa preparar corretamente o seu paciente. Tá? Uma outra coisa, então, né, quando se fala de precisão, a primeira pergunta que você tem que fazer, a precisão ela não é relacionada à cirurgia guiada em si. Ela é relacionada a todo o processo de preparo. Tá bom? Um outro mito que acontece, né? Ah, Edilson, mas kit de cirurgia guiada, cara, brocas são maiores, brocas são menores, né? Esse kit é muito... O que eu tenho para falar para você sobre kit é o seguinte, o kit interfere na precisão? Sim, mas você sabe quanto é a precisão. Por quê? Porque todo sistema que é feito na engenharia, de uma peça que encaixa na outra, ela precisa ter liberdade rotacional. Quando você entende isso, o que é liberdade rotacional? Ela não pode entrar justo, senão não se encaixa. Simples assim. Então, se você tem um guia de perfuração, se você tem uma anilha, tem uma peça que vai se adaptar. Ela precisa o quê? Ela tem que ter uma liberdade rotacional para entrar. Isso vai gerar o quê? Vai gerar um desvio angular? Vai. De quanto? Presta atenção nisso aqui, daqui a pouquinho eu vou colocar um artigo científico para você ver. O desvio angular, em casos de guias para cirurgia guiada, dentos suportados, é de 2 a 4 graus. O que equivale 2 a 4 graus? Ó, mais ou menos 0,3, 0,4 milímetros. Nossa, Deus, está vendo? Muito desvio. Porra, muito desvio? Desculpa a expressão. Muito desvio. Você sabe qual é o desvio que você tem usando técnica convencional, fazendo antes a mão livre? Ou usando um guia convencional, que é o que 95% dos implantistas fazem? Pô, é acima de 30 graus. Só para vocês terem uma ideia. É lógico que não são todos os casos, mas aí eu faço um desafio para você. Verifica se você fazendo implante à mão livre, se você é um dentista compasso, né, que você consegue reproduzir exatamente aquela posição. Não é. Aí você faz uma subinstrumentação, né? E faz uma subinstrumentação, um lado o osso é compacto, o outro lado o osso é macio. Ele vai desviar para o lado que o osso é macio. Chega a ter desvios de mais de 30 graus. Só para vocês terem uma ideia. E aí você está aí com a síndrome da cirurgia guiada que não tem precisão, que não funciona, e deixa de usar e deixa de ter todos os benefícios que a implantodontia digital te traz. Né? Que eu falei aqui no correr da semana. Quais são eles? Vamos ser específicos, eu vou ser específico aqui para você. O que a implantodontia digital te traz? Né? Como efeito principal, tá? Você conseguir instalar seus implantes na posição correta. Né? E posição correta não é posição no meio do osso, é a posição tridimensional correta que o seu implante deve ocupar dentro do osso, tá? Inclinação vestibulolingual, médio distal e profundidade cervical. Não é só em casos unitários, em todos os casos que isso é fundamental. Em casos unitários,
em casos parciais e totais, e não só casos unitários anteriores, todos os casos. Porque a posição da base, a posição do implante correta é dar longevidade para os seus casos. Longevidade é saúde, é durabilidade, é saúde periimplantar, né? É saúde para o seu paciente. Durabilidade, né? É follow-up. E resultados protéticos de excelência. Por que resultados protéticos de excelência são importantes? Porque, além de fazer bem para o seu ego, é o que o seu paciente busca, é aquilo que você prometeu para o seu paciente. Tá? Sendo específico, então, o que você vai conseguir. Então, não se prenda que cirurgia guiada não funciona. Então, eu vou agora compartilhar aqui minha tela para que a gente possa começar a fazer uma evolução juntos aqui, tá bom? Vamos lá, eu vou compartilhar para que você possa ir avaliando e você possa ir vendo junto comigo aqui, porque eu sei que o dentista gosta de imagem. Né? Vamos lá, então. Ó. Cirurgia guiada não tem precisão, não funciona e é muito caro. Então, de precisão eu falei, se não funciona também falei, mas eu vou mostrar aqui para você, tá? E eu quero falar de precisão para você, vou falar de embasamento, porque era uma dúvida que eu tinha, que me pegava, se eu poderia usar a técnica de cirurgia guiada nos meus pacientes com segurança. Porque no início era ela só... Né? Quantas... Aqui, ó, você se sente completamente seguro, você está fazendo uma incisão. E aqui agora, né? Expôs o tecido ósseo, aqui começa a sua busca, né? Por posição correta do seu implante, que causa estresse em você, né? Que causa frustração. Pelo reconhecimento do seu paciente. Por quê? Porque aqui, ó, você vai para a cirurgia à mão livre. Ah, não, Edilson, eu não vou à mão. Olha lá, ó, olha o tamanho da abertura aqui. Né? Uma abertura que essa broca você vai marcar o seu ponto de ataque. Qual é a precisão que você tem aqui? Né? Qual é a segurança que você tem aqui? E você está usando a tua vida inteira. E está pensando. Aí, quando aparece para você a possibilidade da implantodontia digital, né, da cirurgia guiada, aí você faz o quê? Você fala assim, a cirurgia guiada não funciona. Né? Cirurgia guiada não tem precisão. Né? Poxa vida. Então, aqui você consegue resultados. Né? Aqui você tem precisão. E você está usando, não você. Tem 95% dos implantodontistas que usam. Né? E aí começa o quê? Esse guia convencional, ele só te orienta no ponto de ataque. Depois você elimina ele, porque ele começa a te incomodar. Você tira o guia e vai à mão livre. Aí tem os desvios. Né? Então, ó, ou aí você vem, né, e quer justificar para você mesmo, falando assim, a cirurgia guiada não tem precisão, não funciona. Então, ó, olha esse guia aqui, ó, um guia impresso, né? Com janelas de inspeção na extensão correta, né? Que vai o quê, ó? Tem uma anilha metálica, pode não ter também, que vai te orientar o quê? Na sequência de perfuração e instalação dos seus implantes. Só que para que você chegue aqui, ó, com precisão, o que é importante? É toda a parte que antecede, é toda a parte que você vai fazer o preparo do seu paciente. Né? É como qual o exame que você vai pedir, como é que vai ser colocado isso no software? Então, como é que vai ser a impressão desse guia? Como é que eu avalio esse planejamento? Então, é tudo isso. E aí, quando você vê, né, você vê todos esses fatores, você fala assim, cirurgia guiada não funciona não, cara. Isso aí é... Como é que vai? Você vai receber um guia, fazer uma cirurgia né, sem retalho, e volta a falar, cirurgia guiada, esquece esse negócio sem retalho, sem sangramento. Não é isso, gente. Cirurgia guiada é você colocar o implante, fazer a sequência de perfuração, instalar o seu implante na posição correta. Tá bom? Então, vamos lá. Olha lá. Você acha que um guia como esse, ó, olha a qualidade de um guia como esse. Então, mas você precisa o quê? Saber a impressora que você usa. Você tem que saber que vai prestar serviço para você.
Você tem que saber que esses guias têm que ter o quê? Janelas de inspeção que vão fazer o quê? Você avaliar o assentamento desse guia, se está correto ou não. Ele está se assentando perfeitamente. Isso quer dizer o quê? Que você enviou o STL de maneira correta para a central, né? Então, existem pequenos fatores. E aí, quando o profissional não entende, quando o profissional não sabe, né, o implantodontista, aí é mais fácil que ele falar assim, a cirurgia guiada não funciona. Em vez dele falar assim, eu preparei o paciente errado. Eu não soube como usar, né? Não. Quem está pagando é a técnica, mas por falta o quê? De informação do profissional, né? Então, para quê? Né? O que você busca? Né? O que você precisa ter? Vamos dizer, quando você vai buscar a instalação dos seus implantes. Tem que ter segurança, né? De onde instalar o seu implante, precisão do local correto, da onde você vai colocar. Você precisa ter resultados protéticos de excelência. E para você ter resultados protéticos de excelência, você precisa estar com o seu implante na posição correta, na posição tridimensional correta, né? E aí, teu tempo cirúrgico se torna menor. Agora, qual que você acha aqui, Nesse aqui, né, que você consegue aqueles 4 aspectos: segurança, tempo cirúrgico, né, resultados protéticos de excelência, ou utilizando um guia assim, né? É fácil, é só você avaliar, certo? E aí, em vez de você falar assim, cirurgia guiada não tem precisão. Para você chegar aqui, neste momento cirúrgico com precisão, é só você fazer o preparo correto do seu paciente. É só você o quê? Alimentar o software, saber qual software é importante, né? Então, é isso que eu vou mostrar para você na semana que vem, né? O segredo da cirurgia guiada, desvendando a posição tridimensional correta. É isso que eu quero que você entenda, tá certo? E você vai ver que esse obstáculo que está aí na sua cabeça, que cirurgia guiada não tem precisão, não tem sentido, tá bom? Vamos lá, então, beleza? Então, o que você precisa? Aumentar o seu nível de informação para poder definir o local, a posição e as inclinações corretas, né? Assim, você definindo isso, né, as suas cirurgias se tornam mais rápidas. Mas você definindo na implantodontia digital antes do teu procedimento cirúrgico, tá certo? Não como na técnica convencional, que você define na hora. E essas informações aqui, são definidas dentro do software. Para que você tenha precisão, quando você receber o guia, você precisa o quê? É preparar o seu paciente de maneira correta. É saber, Edson, eu vou pedir uma tomografia. Você vai pedir uma tomografia, mas, né, como é que você vai fazer esse pedido de tomografia? Tá? Então, são detalhes, né? Detalhes que são importantes. Quanto tempo eu levei para ver esses detalhes? Mais ou menos uns 10 anos. Né? Eu uso a técnica 16. E por isso que eu afirmo para você, eu faço cirurgia guiada em todos os meus casos, todos. Eu não uso a técnica convencional. Só se eu tiver algum tipo de problema, ou só se eu precisar resolver algum paciente de urgente, tá? Do contrário, não. Por quê? Você precisa aumentar o nível de informações para poder definir antes do seu procedimento cirúrgico, né? Qual é a melhor posição? Não dá para você chegar, você está fazendo, está construindo a sua casa, tá? Vamos fazer uma analogia da casa. Aí você tem o teu projeto arquitetônico lindo, maravilhoso, fachada da casa, os quartos, né, a cozinha, a área de lazer, a área de serviço, churrasqueira, está tudo lindo, maravilhoso. Aí você vai lá no terreno que você vai construir a casa, aí você vai começar a furar a broca, furar para fazer o alicerce, mas sem você ter um estudo. Aí você não sabe quanto você precisa aprofundar, qual a inclinação que você tem que fazer, né? Aí você faz um gabarito torto, né? Gabarito torto é feito no livro, né, que eu falo. Por quê? Porque você não consegue reproduzir, você tem que ter um nível de informação maior. E aqui, no nosso caso, da cirurgia guiada, você só não vai ter precisão se você, no momento do planejamento virtual, não fizer o quê? As informações corretas do seu paciente. O DICOM com as informações do osso e dos dentes, e o STL com as informações dos dentes e das próteses futuras. Tá joia? Isso é o que a gente precisa, alimentar o software para fazer o planejamento, que é posicionar o implante dentro. A cirurgia guiada é só a parte final de tudo isso. É isso que eu quero que você entenda.
Quando você fala que cirurgia guiada não funciona, você pode substituir assim, cirurgia guiada não funciona porque aquele profissional que teve problema não fez o preparo adequado. Cirurgia guiada não funciona porque aquele profissional não soube escolher uma central de planejamento correta. Aquele profissional teve problema com cirurgia guiada porque ele não soube o que avaliar na central, o que avaliar no guia. Então, é por falta de informação, tá bom? Por quê? Porque o dentista, o implantodontista, ele só se preocupa em como. Ele não se preocupa por quê? Por que que o Daikon tem que ser nesse formato e por que que tem que ser assim? Né? A tomografia com arcos afastados. Não é como. Como é que eu faço a tomografia? Você vai mandar lá na central de radiologia e vai fazer a tomografia. Mas está certo a tomografia? Para você utilizar na cirurgia guiada? Então, são essas informações que fazem a diferença. E aí acontece o quê? O dentista vai lá e faz um curso de credenciamento enquanto dentista. Né? Conhece as peças, e aí, normalmente, quem dá esses cursos, né? E está tudo certo, eu acho que é um curso válido, sai e mostra vários casos. Aí você quer usar a cirurgia guiada lá no teu caso mais difícil, mais limita, que é aquele que você não consegue fazer a mão livre. Você não consegue, você não é difícil, implante não vou conseguir. Você quer usar a cirurgia guiada, você nem sabe o que você tem que fazer. Então, lógico que você vai ter problema, tá bom? Então, é por isso, alimentou o software corretamente aqui, ó, alinhou Daikon e alinhou a STL de maneira correta, de maneira automática no software, você não vai ter problema. E para isso aqui, ó, o segredo é o quê? É você ter a tomografia feita de maneira correta e o STL feito de maneira correta. Ah, Edilson, mas e se ficou com problema? Se ficou com problema, na hora aqui do planejamento, na hora que vai fazer essa fusão, a central de planejamento, se você souber escolher ela, né? Como é que eu vou escolher uma central, Edilson? Olha, a central tem que ter capacidade técnica e tecnológica. Tem que ter um software, né, que funcione, que tenha registro, né? Não pode ser um software capeta. Né? Software gratuito, tem muita gente que usa, eu não recomendo. Né? E outra coisa, o dentista querer fazer o planejamento. Né? Não precisa. Não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é você entender o porquê que você precisa fazer o preparo de maneira correta. Tá? É isso que você precisa entender. Aqui eu quero te contar uma outra história, porque como eu vou para as redes sociais, né? Todos os dias vem um vídeo falando sobre posição tridimensional correta, então tem muita gente que eu presto algumas mentorias. Então a gente sorteia alguns profissionais que me seguem nas redes sociais e eu faço uma mentoria. E esses dias eu estava conversando com um colega, né? E ele estava me relatando, olha só, ele quase parou, quase abandonou a implantodontia, né? Por quê? Porque ele estava se sentindo culpado. Olha que coisa. Então, aí eu fazendo a mentoria com ele, ele falou, então, rapaz, eu estou muito insatisfeito com os meus implantes, cara. Eu acho que eu não tenho competência para fazer, né? Porque quando eu fazia a técnica convencional, eu não conseguia o resultado, né, com os meus implantes. Eu tinha medo, né? Minhas cirurgias demoravam muito e meus implantes sempre ficavam fora de posição, né? E aí, eu fui, fiz um curso de credenciamento em cirurgia guiada e foi fantástico. Mas, rapaz, eu fiz 3 cirurgias, as 3 me deram problema. E hoje eu não faço mais implante, né? Sim, só se o caso for muito fácil, mas eu não quero mais fazer implante. E aí eu fui conversando, fui buscando as informações, né? A gente vai entendendo o colega. E aí acontece o quê? Ele tinha um problema com a técnica convencional. Eu falo que você precisa sempre identificar o problema que você está tendo, né? Por isso que é fundamental, né? Se você usa a técnica convencional e acha que você não está tendo problema nenhum, continua lá, cara. Fica lá. Não queira mudar. Mudar por mudar. Não vem para a cirurgia guiada porque você acha que é bonito, porque você ouviu o Edilson falar, ou ouviu... Não, cara. Você precisa saber o quê? Identificar se você está tendo problema. Qual é o problema que você está tendo? Eu estou tendo esse problema com a técnica de cirurgia guiada, com a técnica convencional. Qual é? Esse é o problema.
problema? O problema é a solução. Qual é o problema? Eu não consigo a perfuração certa, eu tenho insegurança na hora de perfurar, eu tenho estresse, eu não estou conseguindo posição tridimensional, meus resultados de prótese não estão ficando adequados. Eu estou saindo do mercado porque o paciente não reconhece o valor, que me paga cada vez menos. Identifica onde é que você precisa melhorar. Faz um exercício. E aí você identificou o problema, foca na solução. E aí eu conversando com esse colega, né, então olha só, tinha um problema com a técnica convencional, né, que ele se sentia inseguro, não conseguia os resultados. Ele viu a técnica de cirurgia guiada, aí ele fez um curso de credenciamento, mas ele voltou para a rotina clínica dele diária, e aí ele começou a fazer da maneira que ele achava, né? Entendeu? E aí você começa a ficar perdido, vamos dizer assim, nessas informações, são muitas informações, e aí você não sabe nem por onde começar. Aí você acha que é só fazer uma tomografia, mas precisa ter uma tomografia especificamente. Aí eu fui conversando com ele, porque, gente, o segredo, olha lá, marca aí. O segredo é você fazer o preparo correto do seu paciente. Tá? É isso aí. E aí sempre tem a principal dúvida quando você começa, né, é assim, pô, será que eu vou ter segurança? Será que eu tenho segurança para usar cirurgia guiada nos meus pacientes? Isso me assombrava, né? E eu, quando eu comecei a usar, isso me incomodava, por quê? Porque a cirurgia guiada era só sem retalho, só para casos totais. E aí você vem com esse paradigma da técnica convencional, que você tem que ver o osso, né? Na realidade, você só tira a gengiva da frente do osso, você não está vendo o osso. Você está imaginando o osso, tá certo? Sem segurança. Não adianta você falar para mim que você tem segurança. Ah, minhas cirurgias são... Eu não tenho estresse e tal. Você não parou para pensar, né? Você perfura o osso sem saber o que está ali. E aqui, na implantodontia digital, você visualiza isso tudo, você tem todos esses exames na tela do seu computador, com a possibilidade de você decidir antes. Então, aí eu tinha essas dúvidas. Pô, será que eu tenho segurança? Então, eu fui fazer um curso de doutorado, né? E aí eu fiz o quê? Um trabalho, uma pesquisa séria, né? Pesquisando como é que eu fiz isto, só para que vocês possam me entender e o que me deixou com segurança. Porque lá em 2004, quando eu comecei a usar, não tinha pouquíssimos artigos científicos. Hoje nós temos um bando, um monte de artigos. Eu selecionei 2 aqui para mostrar para vocês, tá? 3, na realidade. E aí eu fui para um trabalho, fui para um curso de doutorado, falei, olha, eu vou pesquisar cirurgia guiada, preciso saber se isso tem precisão ou não, né? Porque eram casos totais, guias MUC suportados, né? E a gente usava tomografias médicas no começo. Aí eu fui e desenvolvi um trabalho, eu operei 10 maxilas, né? Com a técnica de cirurgia guiada, e aí eu fiz a comparação, né, do implante planejado e depois de instalado, qual era o desvio angular que tinha. E eu quero mostrar aqui para você, tá? Esse trabalho foi feito em 2007, foi publicado em 2009. E na época a gente só tinha esse trabalho aqui, ó, na literatura que falava disso. Trabalho do Journal of Odontology em 2008. E aí ele mostrava aqui, ó, deixa eu até tirar o óculos porque eu mostro aqui para vocês, ó. Mais ou menos, ó, 4,44, 5,31 graus de desvio, que dava mais ou menos, ó, 1 milímetro, 0,56 milímetros, né? Quer dizer, poxa vida, é uma técnica super precisa, né? Se você comparar ela num livro, você compara ela com 100%, ah, não, se tem 5%, ah, é muito desvio. Mas se for comparar ela com a técnica convencional, ela é 20 vezes melhor. Mas para isso você precisa saber preparar. E aí, ó, eu fui para o meu trabalho e fiz a publicação em 2009, né? 10 maxilas, eu juntamente com o professor Franciscone, que nos deixou esse ano, né? O grande mentor, e 2 engenheiros, o professor Arthur Fioc e o Luiz Eduardo, que eram lá da Universidade, né, de São Paulo, da Unesp, tá bom? Universidade de São Paulo, do Departamento de Engenharia. E consegui aqui, ó, o que eu encontrei, ó, de desvio, ó, olha lá, vamos lá, ó, 4,13 graus, que ia de encontro com aquele trabalho anterior que eu mostrei para vocês de 2008. Isso aqui me deixou super tranquilo e seguro. E eu já entendia que o quê?
que o preparo do paciente, a alimentação do software é que precisava ser o quê? Feita de maneira correta. Se você alimenta o software de maneira correta, você vai ter precisão na técnica. Esse trabalho aqui é um trabalho de 2020, em que ele fez o quê? Um estudo comparativo entre a mão livre e implantes, né, cirurgia guiada, implantes dentais guiados. Tá? E a conclusão, qualquer grau de guia é melhor do que a mão livre. Ponto. Né? Isso aí. Isso que é importante. Vamos lá, vamos ver a conclusão. Olha aqui. Ó. Quanto à comparação que esse estudo, olha lá, sugere que qualquer grau de orientação produz melhores resultados do que a cirurgia mão livre. E que aumentar o nível de orientação aumenta a precisão. Então, para que você tenha uma orientação adequada com a técnica de cirurgia guiada, você precisa o quê? Transferir as informações de maneira correta do interior do software. E depois, do interior do software, ela vai voltar para a boca do seu paciente através da impressão de um guia cirúrgico. Essa impressora precisa ter qualidade. Então, são pequenos detalhes que muitas vezes o implantodontista não sabe. E aí ele fica com esse obstáculo, a cirurgia guiada não funciona, não tem precisão. Funciona e tem precisão. Olha aqui esse trabalho, olha aqui, ó. Olha o desvio, 0,49 milímetros. Olha lá no ápice, 1 milímetro. Aí você vai me falar que não tem precisão? Não é? Claro que tem. Faça a sequência de preparo correta. Tá? Não pule nenhuma etapa e você não vai ter problema. Olha aqui esse desvio, ó. Olha lá. Deixa eu até tirar o óculos para ver aqui, ó. 0,68, ó. O desvio da plataforma é muito pouco. Não é? E volta a falar que existem detalhes que você precisa saber, né? E aqui agora, para que a gente possa visualizar clinicamente, vamos lá, vamos ver. Essa paciente aqui, ó, de mandíbula posterior, olha só. Eu usei nesse caso aqui, isso aqui é um raio-x panorâmico. Você não deve usar um raio-x panorâmico para fazer o quê? O planejamento, né? Para a colocação dos seus implantes. Né? Mandíbula posterior, nervo alveolar inferior, é tudo que a gente não quer tocar. E eu selecionei esse caso aqui para vocês, que é justamente um caso que eu fiz implantes extracurtos de 4 milímetros aqui. Para que você possa ver que se você fizer a técnica, vamos dizer assim, você fizer o preparo correto do seu paciente, você tem precisão, você tem segurança. Cirurgia guiada é simplesmente fantástico, mas precisa de um método para que você possa seguir sem ter problema. Então, vamos lá. Você faz todo, né, o projeto, o planejamento reverso, aí você precisa de tomografia. Né? Primeira coisa, tomografia. Não tem como ser tomografia 3D. E a cirurgia guiada, implantodontia digital, você não consegue fazer sem ter uma tomografia. Tá bom? Aí você precisa alimentar o software. A tomografia de maneira correta, com arcos afastados. E aí você precisa do STL. Como é que é o STL? O STL é um modelo digital do seu paciente, da boca do seu paciente, onde vai ser o quê? Definida a posição da prótese. E essas duas conjuntos de informações são colocadas no software. Tá? Não é quem manipula o software. Presta atenção. Porque aí vem o quê? Tem aquela informação assim, né, das empresas. Não, o dentista é que precisa fazer o planejamento. O dentista precisa comprar um software, precisa ter um software. Eu tenho 2 softwares na minha clínica que não uso para planejamento. Eu já usei lá atrás, quando não tinha centrais de planejamento. Porque não é isso que é importante. O importante é você alimentar o software corretamente, tá bom? E aí, ó, olha só esse tipo de imagem, vem o planejamento virtual, definindo tudo direitinho, emergência protética, né? Essa imagem em verde, ó, é a imagem clínica, é a imagem aqui, ó, do DICOM. E aí você recebe o quê? Um guia cirúrgico que vai o quê? Trazer para a boca do seu paciente aquelas informações do software. Aqui o que é importante? A impressora. Então o trabalho feito dentro do software é importante. Né? Vamos dizer assim, o software, ele precisa ter um software que tenha registro, que tenha desenvolvimento, não pode ser um software capeta. Tá? Que eu chamo de ter capacidade técnica e tecnológica numa central de planejamento. E depois, precisa voltar para a boca do seu paciente num guia. Ó. E aí você vai falar para mim que cirurgia guiada não funciona, não tem precisão. Né? Trabalho científico. Né? E eu falo porque eu uso isso há 16 anos, eu uso a técnica há 16 anos.
Você precisa o quê? É saber os pontos que são importantes. Essa parte aqui só vai ter problema se você alimentou o software errado, se você usou uma central que não tem capacidade técnica e tecnológica. Do contrário, se você seguir o protocolo, você não vai ter problema. Agora, são pequenos detalhes. E acontece o que? Sabe o que o implantodontista faz? Ele vai lá, faz um curso de credenciamento, né? E aí começa a fazer. Só que se ele não virar a chave para o digital, se ele não souber que o importante é como preparar, ele vai achar, sabe o que o implantodontista acha que é mais importante? O kit cirúrgico. Ah, eu estou tendo problema porque o kit cirúrgico dessa marca aqui não funciona. Todos os kits cirúrgicos são bons e todos têm limitação. Todos eles. Né? E você precisa entender, né, isso dentro de um kit, tá bom? E aí, ó, você vai e vai fazer os seus implantes com aquele guia. E olha lá, olha essa imagem que é um implante de 4 milímetros, distante 1 milímetro do nervo alveolar inferior. Uma cirurgia feita flapless. Porque eu falo nem isso só. Por que isso? Porque você oferecer segurança para o seu paciente. Porque você oferecer resolução com segurança para você e para o seu paciente. Porque se não fosse aqui, imagina você fazer a instalação desses implantes à mão livre. Aí você teria precisão, você acha? Lógico que não. Né? Mas o implantodontista prefere se arriscar. Ou não, né? Ou fazer o seguinte, ó. E tá tudo certo também, tá? Eu falo assim, eu só estou chamando a atenção para alguns aspectos. Um paciente como esse, para reabilitar a posição a posterior de mandíbula com 4 milímetros, com implante de 4 milímetros, se você não fizer, você tem que fazer o quê? Reconstrução óssea. Qual técnica? A técnica do Istvan, né? Uma técnica altamente fantástica, mas é difícil, funciona na mão de poucos profissionais. Né? Uma técnica que você... o nível de risco é altíssimo. Né? Então, e eu sempre falo, se você puder oferecer para o seu paciente simplicidade, é simplesmente fantástico. Então, devolver o quê? Mastigação para esse paciente. Né? Esse caso aqui foi feito em 2018. 2018. Implantes extracursos de 4 milímetros aqui na mandíbula posterior. Olha aqui, ó. Olha a setinha verde. Olha aqui onde é que está o nervo alveolar. Ou você fazer lateralização de nervo alveolar aqui. Né? São duas técnicas aí. Istvan e lateralização. Funciona? Funciona. Lógico que funciona. Tá? Mas é mais difícil para o paciente, é menos previsível. Né? E cirurgia guiada é muito caro, meu paciente não vai querer pagar. Né? Eu até fiz uma live com esse tema, né? Implantodontia digital. Mas, poxa vida, se você mostrar os benefícios para o seu paciente, lógico que o seu paciente vai querer pagar. Mas tem que mostrar para ele, né, o benefício. Você não pode falar assim, não, eu vou, por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Ah, eu vou cobrar, por exemplo, você paga R$300 num guia cirúrgico, para cirurgia guiada. E aí, você quer cobrar o dobro do seu paciente. Né? Se você mostrar o benefício para ele, se as cirurgias vão se tornar mais rápidas, que ele tem mais segurança, né, de você não tocar o nervo, se você tocar o nervo, você vai causar uma parestesia nele. Mas aí você fica assim, fala, mas se eu falar que vai ter parestesia, ele não faz o implante. O que ele faz? Ele precisa do implante. Você precisa ser claro com o seu paciente, olha, e vamos usar isso aqui. Tá? Então não tem nada de caro. Imagina o quê? Eu quero que você imagine o benefício da técnica. Tá? Quando você imagina o benefício da técnica, então não tem sentido, né? Vamos tirar esse obstáculo da frente, que cirurgia guiada não tem precisão, não funciona e é muito caro. Você pode indicar para todos os seus casos a técnica, depende em qual momento da curva de aprendizado você está. E você resolve um caso assim, com simplicidade, né? Implantes extracursos aqui, ó, usando a técnica cirurgia guiada, uma cirurgia rápida, né? Implantes da posição tridimensional correta, com precisão, rapidez e segurança, tá bom? Simples assim, eu falo, olha, então quer dizer, só não vê quem não quer, tá joia? Deixa eu só aqui interromper o compartilhamento, beleza? E agora, pessoal, então a gente, né, vai para o final, né, da sequência das 10 lives, eu espero ter ajudado você que participou aqui comigo ao vivo, né? Por quê? Sempre eu trouxe uma oportunidade e uma objeção.
E essa, eu falo que seria a última das objeções, né? Que é aquela que segura você, que fala assim, mas cirurgia guiada não tem precisão, não funciona. Então, tem precisão. Você só precisa saber como fazer o preparo do seu paciente, tá joia? Então, na semana que vem, nós nos vemos, né? Na segunda-feira começa o nosso evento, né? O segredo da cirurgia guiada, desvendando a posição tridimensional correta. Essas lives não ficaram gravadas. Se você, né, compartilha aí com seus amigos que essa live vai estar onde? Vai estar algumas delas na comunidade do Facebook. Vou pedir para a minha equipe colocar lá no grupo do WhatsApp. Pessoal, então era isso que eu tinha que falar com vocês, né? Um grande abraço. Nos vemos na próxima semana. Obrigado.